A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical no canal do professor Álvaro Bruno. Lições de jovens do segundo trimestre de 2022 da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a famosa CPAD, onde você encontra uma literatura evangélica sadia, livros maravilhosos, bíblias fantásticas, coisas muito boas você encontra ali na Casa Publicadora. Quer dar um presente para sua mãe, né? Nesse Dia das Mães ou nessas festas, aniversários? Vai lá na CPAD, meu filho. Compre um presente para sua mãe ou para o seu pai. Dê um presente para sua esposa. Tem bíblias lindas de estudo, né? Lá na CPAD, lá no Belenzinho. Depois eu te passo o endereço, se você, né, Cotegipe, não é isso? Conselheiro Cotegipe, se não me falha a memória, 210. Mas eu vou confirmar, depois eu volto a falar sobre isso com você. Vamos à lição número 7, 15 de maio de 2022. Construindo tudo para a minha glória. Antes de falarmos da glória de Deus, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, assine o sininho aí, ative o sininho para você receber as notificações. E lógico, quero te lembrar, se você perdeu alguma aula, vai aqui embaixo na playlist, assiste a aula que você perdeu, veja lá, faça os seus comentários, tá bom? Vai ser muito bom saber que você está comigo do começo ao fim do trimestre. Então, lição 7, 15 de maio de 2022, construindo tudo para a minha glória. Texto principal: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Resumo da lição: tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Os objetivos dessa lição: primeiro, saber que Deus honrou a Nabucodonosor. Segundo, mostrar os avisos de Deus para Nabucodonosor. E terceiro, apontar o preço do orgulho. Texto bíblico, Daniel 4, de 28 a 34. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Aqui nós vamos meditar nesse texto sobre o que aconteceu a Nabucodonosor. Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhe dá domínio, recursos e inteligência, a fim de que venham a se lembrar dele, honrando-o e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Entretanto, infelizmente, há pessoas que são tentadas a acreditar que sua própria mão, talentos e esforços foram os responsáveis por realizar grandes feitos e ainda desejam que esses feitos durem para sempre. O orgulho impede essas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo ofereceu. Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. É a respeito da tentação do orgulho que trataremos nesta lição. A tentação do orgulho. Vamos lá, um homem que se tornou grande. Um homem a quem Deus honrou. Primeiro subtópico. Nabucodonosor, cujo significado é Nebo, proteja a minha fronteira, é um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. Isso era muito comum naquela época. Mas a palavra de Deus menciona quem certamente seria Nabucodonosor II. Este teria sido filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Assíria. Nabucodonosor se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém, de onde levou Daniel e seus 3 amigos para serem treinados na corte babilônica. Está lá no capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor era um grande estrategista e grande administrador, e também passou a ser conhecido como um homem que marcou seu governo pelas grandes construções que desenvolveu. Então, ele era um camarada visionário, como uma rua suspensa para que por ela se passasse uma procissão ao deus Marduk. Então, ali podia ser chamado uma passarela ou uma ponte suspensa. Também é atribuída a ele a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por todo esse histórico, esse rei é descrito pelo profeta Daniel da seguinte maneira: Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Então, esse reconhecimento de que ele é um grande rei dentre tantos que já houveram, ele era talvez o maior de todos. O primeiro aviso, então, ele foi honrado por Deus, ele que foi colocado ali por Deus. Segundo, o primeiro aviso, devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenham determinadas consequências, né? Não permite que nos sobrevenham determinadas consequências às nossas ações, sem antes nos dar as devidas advertências. Deus só cobra de nós depois que ele já nos deu o aviso. Nabucodonosor teve um sonho no 2º ano do seu reinado, onde viu uma estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata e barro. Esses elementos representavam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história, e todos teriam sua ascensão e também o seu declínio. Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, procurou deixar claro que, embora o reino deste monarca fosse grandioso, ele também seria temporário, seria passageiro. E aí ele cita Daniel 2,39.
e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Deslumbrado com a interpretação do sonho, Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é Deus acima dos deuses da Babilônia. Então, a interpretação de Daniel agradou a Nabucodonosor, mas isso foi um primeiro aviso. Depois, o segundo aviso. A Bíblia não diz quanto tempo se passou após o sonho do rei e a revelação do significado por Daniel, mas ela nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. Olha só que terrível. Se a estátua do sonho era feita de vários elementos, a que o rei mandou construir era de ouro e grande. Daniel 3:1. Uma celebração foi feita a fim de que essa estátua pudesse ser reverenciada, adorada. Quando os amigos de Daniel se recusaram a se dobrar diante da estátua, após serem advertidos e se manterem firmes em seu propósito de não se ajoelharem diante dela, foram lançados em uma fornalha. Ocorre que o rei viu que havia 4 homens na fornalha e não estavam sendo afetados pelo fogo. E o 4º homem tinha uma aparência sobrenatural. Aquele era o segundo aviso do Senhor para o rei, que após tirar os jovens hebreus do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem ao Deus dos hebreus. Então, aqui nós temos o primeiro aviso, o segundo aviso, e aí o autor diz assim: podemos crer que Deus nos adverte de forma contínua para que não venhamos a ser pessoas orgulhosas? É uma pergunta. E ele responde: Deus abomina o orgulho e por isso nos dá diversas advertências em sua palavra, a fim de que não venhamos a pecar contra ele. Então nós somos advertidos constantemente através da palavra de Deus contra o orgulho, porque Deus odeia o orgulho, a soberba, tá? E foi assim com esse homem aqui, Nabucodonosor. Avisou, né? Número 2, os avisos de Deus. Agora, o terceiro aviso. Então veja que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é bom, né? Ao contrário de que muitos acham que Deus é mau, né? Terceiro aviso: após o episódio com os 3 hebreus na fornalha, o rei teve um novo sonho interpretado pelo profeta Daniel. Desta vez, ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. Uma árvore enorme e forte crescia até chegar ao céu. Não faltavam folhas nem frutos nessa árvore, e havia sustento para todos debaixo dela. Até os animais do campo e as aves do céu estavam abrigados nela. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia, um santo, descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore, afastar todos os que nela se abrigavam e espalhados os seus frutos. Daniel 4:14. Somente o tronco com as raízes seria preservado. Isso está em Daniel 4, versículo 15. Somente o tronco seria preservado. Curiosamente, então, a ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava a uma árvore, mas a uma pessoa, que o seu coração fosse mudado em um coração de animal por 7 tempos. Daniel 4,16. Esse foi um sonho intrigante para o rei, e Daniel foi chamado para trazer luz a esta situação. Então veja, ele mostra uma árvore, né? E vem um vigia
traz toda uma desorganização, deixando só o tronco, e agora vem uma orientação que não tinha nada a ver, aparentemente, com a árvore, né? Que o coração de uma pessoa fosse mudado, né, em um coração de animal. Então veja o aviso, tá? Agora vamos à revelação divina. Daniel, usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, a quem Deus dera poder, honra e fizera crescer o rei da Babilônia. Deus usando Nabucodonosor, né? Deus decretara que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, a fim de que reconhecesse que quem ordena os reinos do mundo é o Senhor, e que a glória pertence a Ele, pertence a Deus. O rei seria cortado entre os irracionais, seria contado entre os irracionais, comeria erva como os bois e viveria ao relento, até que pudesse entender que o Altíssimo tem domínio sobre todos. Então ele passaria por essa experiência, 7 anos comendo mato como os bois. Daniel então dá o aviso ao rei, dá um aviso, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4:27. Mais do que um profeta e intérprete, Daniel foi um conselheiro para o rei. Ele sabia que aquela revelação se cumpriria e que era somente uma questão de tempo, tendo em vista que ele escreve: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Daniel 4:28. Então, é dado um aviso, é dada a interpretação, e agora o orgulho do rei. Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, Daniel 4:29, ele teve o seu cumprimento. O rei estava caminhando em seu palácio quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então veja, olha só. A glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável. Ela havia sido estabelecida com a permissão de Deus. E o rei, além de ter tornado um império poderoso, tinha vencido batalhas e recebido o devido mérito por seus feitos. E a nação crescia a olhos vistos. Então havia desenvolvimento, crescimento, prosperidade. E aí o autor nos faz pensar: há uma conexão entre a injustiça e o orgulho? Tem alguma coisa a ver? E aí ele responde: orgulho e injustiça andam juntos na vida de pessoas que desprezam a palavra de Deus. Ele recebeu aqui um aviso, ele recebeu uma orientação para atender, os necessitados, para usar de misericórdia, mas ao que parece ele não obedeceu. O seu orgulho só o atrapalhou em tudo. Então, injustiça e orgulho caminham de mãos dadas. Número 3, o preço do orgulho. Primeiro, o julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz vinda do céu declarou que naquele momento o rei seria julgado. Passou de ti o reino. Daniel 4:31. O julgamento do rei orgulhoso, que cedeu à tentação de crer que ele era o responsável por toda a glória que estava diante dos seus olhos, havia começado. O julgamento dele havia começado.
O homem que exercia todo o poder na Babilônia agora se encontrava sem seu intelecto e sem a sua glória real, a sua glória de rei. Ao invés de comer dos pratos do palácio e de dormir em uma boa cama debaixo de um teto seguro, estava como os bois, comendo ervas e vivendo ao relento como um animal. Então agora veja, estava sem um teto seguro, tá? Agora num mato, comendo ervas como boi, né? E vivendo como um animal. Sua gloriosa aparência de um rei se converteu numa visão do julgamento divino, o lembrete de que Deus não o julgou sem antes trazer os avisos necessários para que ele não pecasse, para que ele não deixasse a soberba transparecer, aparecer. Ele deveria ter se mantido humilde, mas ele foi avisado e mesmo assim o reino teve que passar dele. Nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reinado, da passagem, Nabucodonosor não ouviu as orientações divinas e entendeu a duras penas, depois de passar pelo sofrimento, que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Ele teve de aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que aquele rei faria, e sim do que Deus havia ordenado em sua soberana vontade. E mesmo as grandes obras que ele havia feito na Babilônia eram méritos dele somente como administrador, mas a glória era somente de Deus. E ele não reconheceu. Deus exerce sua glória e seu poder mesmo em uma nação que não o conhece, como foi o caso da Babilônia. Ele levanta e derruba reinos no seu tempo determinado, que é o que está escrito em 1 João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Deus é o que levanta e que abate reis e reinos, Então, nada é para a nossa glória. Deus tem misericórdia, é o subtópico 3. Já estamos caminhando para o final. Deus estendeu a sua misericórdia ao monarca, ao Nabucodonosor, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Foi notório a todos que o rei estava sendo punido por sua arrogância. E uma vez recuperada a sua razão, ele conseguiu entender que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Então Deus, na sua infinita misericórdia, deixou ele passar os 7 anos e depois o trouxe de volta à vida. Pensando, você reconhece a Deus em todos os seus caminhos? Ponto importante, que Deus nos guarde de sermos levados pelo esquecimento e pela arrogância, que jamais venhamos nos esquecer de que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Porque é fato que Deus pune e castiga os soberbos. Deus não tolera arrogância, Deus odeia a arrogância. Portanto, para ele não nos perder, como ele fez com Nabucodonosor, ele permite 7 anos de sofrimento e Deus ele tem misericórdia. Por isso, cuidado com o orgulho. O preço do orgulho é muito alto, não vale a pena. Na conclusão, nós estudamos, quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados de alguma maneira, e a tentação
ela é igualitária para todos, é democrática. Podemos ser tentados de alguma forma a imaginar que nossos méritos, talentos e esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas. Nós podemos ser tentados a acreditar que nós somos a razão disso daí. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto e perigoso, pois tudo o que temos vem de Deus. Vou repetir, tudo o que temos vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Tá? Nada escapa do controle de Deus. Portanto, muito cuidado com a soberba, muito cuidado com o orgulho, essa tentação, né, de não reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo que nós somos e temos vem de Deus, que nós sem nada chegamos neste mundo e sem nada nós sairemos, a não ser as obras, né, que nós realizarmos no reino de Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus. Somente essas obras é que chegarão na eternidade e lá nós seremos devidamente recompensados pelo nosso Deus. Portanto, vale a pena não ceder à tentação do orgulho. Vale a pena não tomar a glória de Deus. Vale a pena não querer ser independente de Deus, ser autossuficiente. Foi isso que levou à queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Esse desejo de ser independente. Qual é o grande problema hoje? As pessoas, elas querem ser independentes de Deus. Ou seja, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, não dou satisfação a ninguém. Muito menos pede permissão para Deus. Isso é soberba. Isso é autossuficiência. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei. E até a próxima aula, se Deus quiser.